Leandro, qual a expectativa para a Bolsa brasileira? Nós temos aí, em termos de Brasil, pelo menos no índice em reais, né, o índice nominal, é a sinalização de alguma recuperação. Depois de uma queda mais longa do mercado, depois de fazer aquele topo lá em meados de junho, o mercado faz finalmente um pivô de alta e sugere alguma recuperação. Então, nós já estamos aí no mercado brasileiro numa pegada diferente do mercado americano, até porque o mercado brasileiro foi o patinho feio dos últimos 10 anos ou mais. Foi o pior índice em termos de retorno entre os maiores índices do mundo. Então, o que parece que está acontecendo é uma certa recuperação natural pelo nível de sobrevendido, né? Pelo nível aí esmagado dos preços de ativos brasileiros. Porque se a gente olhar em dólar, e daí eu olho o ETF de Brasil negociado aqui na Bolsa de Nova York, nós ainda estamos muito distantes do topo histórico. Se nós olharmos aí, né, o EWZ, que é o ETF de Brasil, em relação aos preços correntes, o mercado teria que subir 220% para voltar ao topo de 2008, né, que foi o grande topo do mercado brasileiro e dos emergentes. E se a gente considerar desde aquele topo, a correção foi de 68%. O mercado está negociando a um patamar de fundo de 2008, do crash de 2008. Então o mercado brasileiro está muito esmagado, né? Está muito, entre aspas, barato. E isso gerou esse fluxo, porque compare este gráfico com o gráfico do S&P 500, né, do ETF de S&P. Enquanto o mercado brasileiro está nos níveis de 2008, dos fundos de 2008, o mercado americano subiu aí 560% nesse mesmo período, né? E aqui a gente está comparando maçã com maçã, porque a gente está comparando os dois índices em dólares, né? O grande responsável está aqui, né? O câmbio. O câmbio brasileiro se valorizou muito nos últimos vários anos. Em 2008, antes do crash, chegou a estar valendo R$1,60 para comprar $1, e agora a gente precisa algo como R$5,30 para comprar $1 norte-americano, né? Então, olhando o EWZ, um prazo um pouco menor, a gente está vendo aí o mercado conseguindo romper resistências importantes, está um pouco esticado no curtíssimo prazo, pode corrigir um pouquinho, mas está sinalizando um comportamento diferente do mercado global, talvez por estar muito mais barato. Nós só não podemos esquecer que a partir de março, especialmente, né, a gente sabe que o Brasil as coisas começam depois do carnaval, o ano realmente começa depois do carnaval, começa a se impor a agenda da eleição presidencial de 2022, que promete trazer muita volatilidade para o mercado brasileiro, seja bolsa, seja câmbio, seja juros. Então vai correr muita água embaixo dessa ponte e isso vai trazer instabilidade nos mercados, né? Só para dar uma palhinha sobre isso, hoje o Lula falou que não vai, né, se ele for eleito presidente, não vai deixar o petróleo ou a gasolina, enfim, os derivados de petróleo a preços internacionais. Em outras palavras, ele está falando que vai subsidiar preço de combustível, o que seria trágico para a Petrobras e para o próprio país, né? Ele falou daquela forma populista e mentirosa de sempre, que ele entende que o acionista da Petrobras busca o lucro, mas ele não pode garantir o lucro do acionista da Petrobras enquanto a dona de casa não tem como comprar um botijão de gás, enfim, não tem como encher o seu tanque e assim por diante, né? Uma forma bem tacanha de entender como é que a economia funciona. Mas esse tipo de coisa que vai ficar muito exacerbada ao longo do desenrolar dessa campanha, né? E aí a gente vai ter bastante volatilidade. Então, por enquanto, há um fluxo positivo para o Brasil, mas há uma dúvida em relação a quanto isso deve durar. Quais os segmentos estão se destacando ou devem se destacar na Bolsa Brasileira? Bom, nós temos papéis que estão baratos, ou em tese, né, baratos há muito tempo, como o setor de bancos, né, Bradesco, Itaú, papéis de qualidade que estão com PLs relativamente baixos. Nós temos a Vale, por exemplo, sendo beneficiada pelas commodities, especialmente por minério de ferro, né?
a China aí querendo inflar mais uma bolha de crescimento através do corte de juros. Nós temos a própria Petrobras beneficiada pelo aumento do preço do petróleo, apesar do papel estar corrigindo nos últimos dias por conta dessas declarações estapafúrdias do Lula. Enfim, acho que esses são alguns setores aí que merecem atenção. Não adianta, né? O Brasil é um país competitivo em commodities e em níveis mais altos de juros, os bancos ficam mais atrativos. Há um desconto muito grande que está sendo colocado nos bancos pela expectativa de uma revolução digital, né, de bancos digitais e tudo mais, mas a gente sabe que não é bem assim também, né? Esses bancões ainda têm muitos clientes, têm muita capacidade de geração de caixa. Então não sei qual é que vai ser exatamente o timing dessa migração aí para soluções digitais.